Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com muita alegria que estamos recebendo o palestrante Carlos de Souza, com o tema Somos Pobres de Espírito? Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizada em você. Amarás a teu próximo como a ti mesmo, amarás a teu próximo como a ti mesma. Olá, minha amiga, olá, meu amigo, olá, minha irmã, olá, meu irmão, ouvintes e telespectadores da Rádio e TV Fraternal. Mais uma vez é uma grande satisfação, uma grande alegria que a espiritualidade me dá a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, estar passando alguns pensamentos de estudos que a nossa doutrina nos leva a fazer e que nos impulsiona a pensar. Esse é um dos grandes motivos de a gente encontrar a doutrina dos espíritos. Não é somente a gente encontrar ali um apoio, um abraço, encontrar uma ajuda fraternal, encontrar uma ajuda espiritual. Isso sim é importante? Sim, isso é indiscutível. Mas nos levar, fazer com que a gente venha raciocinar, a gente venha pensar, a gente venha analisar as mensagens que encontramos dentro do Evangelho, esse é um dos mais importantes. E não é somente a questão de termos somente o pensamento na nossa doutrina, na doutrina dos Espíritos, mas abrirmos a mente para percebermos de que o universo é muito, mas infinitamente maior do que aquilo que vivemos, do que aquilo que conhecemos. Então, todas as doutrinas, todos os estudos, todas as religiões são de extrema importância, são valiosas. Pois, se todos somos filhos de Deus, por que Deus iria somente permitir que nós, que estudamos a doutrina dos Espíritos, que estudamos a doutrina espírita, fôssemos os, entre aspas, os escolhidos para sermos os detentores da sabedoria, os detentores daqueles que podemos ajudar aquelas pessoas que estão necessitadas? Não. Todos nós, todos os seus filhos, todos os bilhões de seres, dos espíritos que estão hoje encarnados aqui na Terra, são filhos do mesmo Pai. Se nós pensarmos, e vamos talvez fazer algo aqui muito louco, porque não teríamos cálculo correto para poder trazer essa informação, mas a quantidade de espíritos que já encarnaram, já reencarnaram aqui no planeta Terra. Desde quando o planeta Terra, desde quando o nosso Pai permitiu que aqui fossem trazidos espíritos para que pudessem evoluir, a quantidade de espíritos que aqui tiveram, todos esses espíritos estão exatamente com esse objetivo de melhorar, porque são filhos do mesmo Pai. Então não seria simplesmente nós, doutrinários, nós estudantes, nós que praticamos a doutrina dos Espíritos, seríamos nós os escolhidos. Não, todos nós, filhos do mesmo Pai, somos as pessoas que temos a oportunidade de aqui estarmos na Terra para crescer e evoluir. E para estar aqui na Terra, o Espírito, ele vem com esse objetivo de evoluir. E se nós vamos fazer aqui uma seleção de espíritos que nós temos conhecimento, que espíritos que nós temos informações daquilo que deixaram marcado na sua presença aqui na Terra, iremos encontrar milhares deles. Iremos encontrar em todos os lugares. Existem pessoas que nós aqui da nossa cultura ocidental não conhecemos, não sabemos nem o nome,
mas em outras culturas, em outros lugares, em outras regiões, elas são também bastante estudadas e bastante, existe não somente uma louvação, não somente uma adoração no sentido daquela forma fanática, mas no sentido daquilo que eles deixaram. Porque sempre nós temos a oportunidade de aprender e receber desses espíritos os ensinamentos que eles deixaram, principalmente depois que eles retornam à pátria espiritual, é que nós vamos tendo a oportunidade de receber, de estudar e um pouco compreender aquilo que deixaram. Dentre esses espíritos que nós podemos citar com mais facilidade, é um espírito que está aqui no nosso conhecimento, na nossa cultura ocidental, é aquele que hoje nós temos como uma pessoa que é realmente o nosso mestre, o nosso guia, que dividiu todo o sistema de contagem de datas do nosso planeta. Esse espírito, ele esteve entre nós para quê? Para que o nosso mestre Jesus veio até nós? Para ensinar o quê? É uma resposta que é ampla, pois a cada momento que estudamos, vamos encontrando mais e mais informações sobre o nosso Mestre Jesus, sobre esse Espírito que esteve entre nós, que, com certeza, é o nosso irmão, mas um irmão de uma grandeza, que já atingiu um lugar dentro de todo o universo que nós sequer temos realmente o conhecimento ou podemos almejar ainda. Poderemos um dia, como nosso Pai nos disse, como todos somos filhos dele, somos a sua imagem e semelhança, um dia o nosso objetivo, uma das oportunidades, uma das possibilidades que o Espírito tem, exatamente é a perfeição. E o nosso Mestre Jesus, ele já atingiu essa perfeição. E temos que falar dele sem o fanatismo, sem simplesmente colocá-lo numa posição extremamente superior e acharmos que nós jamais poderemos fazer aquilo que ele fez. Tanto que ele mesmo dizia, vós podeis isso e muito mais, para aqueles que estavam vendo aquilo que Jesus estava fazendo quando esteve entre nós. Mas para falar de Jesus, nós precisamos fazer um retrospecto, um estudo voltar um pouco antes de falar de Jesus, sobre tudo aquilo que o povo hebreu viveu, para que a chegada do nosso Mestre Jesus, a chegada do Messias, tivesse esse impacto que tem. O povo hebreu, o povo judeu, eles tiveram vários momentos de escravidões. Eles foram escravos no Egito e foram libertados por Moisés. Moisés é que tirou o povo da escravidão, levando o povo para a terra prometida, para um outro lugar. Mas, novamente, o povo hebreu, o povo judeu, foi escravizado na Babilônia. E lá, eles foram libertados pelos persas, pelo Império Persa, que libertou novamente o povo judeu, o povo hebreu. Depois, a terceira escravidão pesada que o povo viveu foi sob a batuta de Alexandre o Grande. E essa libertação que aconteceu foi exatamente movida pelos sacerdotes que se uniram. Eles moveram o povo e os sacerdotes e conseguiram a libertação de Alexandre o Grande. E contra um exército numeroso, um exército muito forte. Mas existia principalmente neles a união e o desejo de estar cada vez mais libertos. Mas
tiveram mais uma escravidão, que foi a dos romanos. E nessa escravidão, eles esperavam, como era dito por todos os profetas que os antecederam, que o Messias, o filho do rei Davi, viria libertá-los. Viria exatamente tirá-los daquele jugo. O próprio anjo Gabriel, quando veio anunciar para Maria, ele disse que viria, que ela estaria trazendo o filho do rei. E todos entendiam que era o filho de Davi, que era prometido para poder fazer a libertação do povo, a libertação daquela escravidão. Então, todos esperavam que viesse ali um grande comandante que iria comandar o exército para libertar o povo do jugo romano. O nosso Mestre Jesus, ele não veio, ele não nasceu num palácio. O nosso Mestre Jesus nasceu numa simples manjedoura, num lugar pobre, num lugar que era exatamente jamais imaginado que ali estaria nascendo um rei. Mas a história nos mostra que aquela energia da presença de Jesus entre nós fez com que Herodes, sabendo que iria ter um outro rei ali que poderia tomar o seu reino, ele pega e manda matar todas as crianças que haviam nascido para que ele não pudesse sofrer o problema, sofrer exatamente a perda do seu poder, do seu reino. Mas os pais materiais do nosso Mestre Jesus, eles, exatamente naquele momento, eles saem e vão para o Egito, para lá se recolherem, para não permitir que aquele seu filho passasse por aquele sofrimento, ou que fosse executado por a ordem do rei. Jesus teve uma infância que, na realidade, a história pouco mostra, poucas informações nós temos. Mas, às vezes, não é a quantidade das informações que acabam sendo exatamente a coisa mais valiosa, a coisa mais importante para que possa ser marcada, que possa ser registrada a presença que esteve entre nós, mas principalmente aquilo, o conteúdo que o nosso Mestre Jesus deixou. Jesus, quando ainda era na forma de adolescente, Maria, a sua mãe, José e Maria foram até aquela região onde estavam tendo ali um grande comércio e tinha ali. Daqui a pouco procuraram Jesus e quando perceberam, estavam voltando para a sua terra, quando perceberam, Jesus não estava entre eles. Voltaram desesperados e procuraram e foram encontrá-lo aonde? Na sinagoga, conversando, debatendo com os sacerdotes. E ele era um simples adolescente, uma simples criança. Essa não foi a primeira aparição pública, porque até então eles não tinham exatamente esse entendimento que ali estava o mestre, que ali estava uma criança que era iluminada, abençoada, mas que tinha um conhecimento muito grande das leis e sabia muito o que discutir com aqueles homens. Passa essa adolescência, essa infância, e pouco se fala, poucas informações nós temos. Mas a primeira aparição de Jesus, o primeiro movimento que Jesus faz entre nós, o primeiro milagre, ou a primeira, exatamente, manifestação do seu poder, foi nas bodas de Canaã, em que a sua mãe vai até ele e lhe diz que o vinho havia acabado. E pede que ele faça alguma coisa. Ela já sabia da grandiosidade e do poder daquilo que estava com ela. E ele transforma a água em vinho. Porque naquela época, como não tínhamos o saneamento básico, não tínhamos a
pureza, né? A água era a água que se colhia às vezes se colhia nos rios, nas fontes, ok? Mas não existia tanto saneamento para que se pudesse beber água com tranquilidade. Então, em determinados, principalmente lugares em que tinham muitas pessoas reunidas, usava-se o vinho, porque o vinho, não existia o sentido da bebida, do aspecto da orgia, do aspecto, sabe, de baco. Existia exatamente o sentido de que era uma bebida que ela estava, como ele tinha a fermentação, ela estava mais pura, não tinha tantas impurezas no sentido de fazer mal ao corpo. Então, Jesus transforma a água em vinho. Não no sentido de fazer aquela questão somente do prazer pelo beber o vinho, mas para que pudesse mostrar que ali existia a pureza que as pessoas poderiam tomar. Não que a água não seja algo puro, não é esse o sentido que quando Jesus transforma a água em vinho, mas é exatamente no sentido de mostrar de que tudo aquilo que havia necessidade, sendo possível, Jesus iria fazer. Mas, passado um outro tempo, o seu primo, João Batista, já tinha seus discípulos, já tinham pessoas que o seguiam dentro daquilo que João Batista havia colocado. João Batista já estava pregando ali para a população, para as pessoas, e João Batista aponta para aquelas pessoas que o seguiam, para os seus discípulos, aponta para Jesus e diz: é ele que vocês devem seguir. Aquele é o Filho de Deus, aquele é o Messias prometido, é ele que vocês devem seguir. Eles começam a seguir Jesus e Jesus vai fazendo ali o seu trabalho, conversando com aquelas pessoas, com os discípulos, e vai escolhendo aqueles que vão ficando próximo a ele. Aí que nós temos sabemos de todos os 12 apóstolos que seguiram, que estavam mais próximos de Jesus. Mas todos, assim como todo o povo que estava ali, aguardava daquele mestre, já que achavam, já que falavam que ele era o escolhido, já que João Batista havia dito que ele era o escolhido, que ele era o Messias, esperavam que realmente ali estava o rei, que iria libertar o povo e queria formar um exército para acabar com todo aquele jugo romano. Mas Jesus, dentro da sua sabedoria, dentro de toda a sua grandiosidade, vai e promove a maior revolução que nós já vivemos na Terra, de uma forma totalmente diferente daquilo que se imaginava, daquilo que se esperava. Existem alguns estudos. Isso é um estudo que é totalmente fora. Às vezes a gente tem que estudar e ouvir situações que parecem-nos fora do normal, que parecem coisas assim que são absurdas. Mas nós temos que ouvir, temos que ler, temos que entender. Aliás, o nosso mestre e irmão também, Allan Kardec, dizia que devemos pegar todo aquilo que nós pudermos encontrar, seja qual for a doutrina, seja qual for a religião, para estudar, para poder até entender o que é que o outro está percebendo, está sentindo, que nós não estamos entendendo. E então nós vamos também conseguindo compreender um pouco mais daquilo que aquela pessoa está tendo como norma para seguir a vida. Então, dentre desses estudos que eu tenho feito, tenho encontrado uma pessoa que eu tenho sempre muito respeito por ele, e ele diz que Jesus, quando veio aqui para a Terra, ele tinha realmente uma missão. Era uma missão de ter, exatamente, de comandar um exército, de fazer exatamente um trabalho de forma muito mais forte para poder libertar todo o povo. Mas, não sei se posso usar essa expressão, contrariando aquilo que ele havia tido como missão, mas eu diria que exercitando a sabedoria, exercitando o amor que ele tinha dentro dele, ele aplicou exatamente isso para nós. Ele deixou o amor. Então ele veio exatamente trazer
e fazer com que a nossa revolução, a nossa mudança, ela acontecesse não simplesmente pela espada, pela guerra, mas pelo amor. E a primeira aparição de Jesus em público, ela acontece exatamente num momento em que vários evangelhos descrevem, e que até hoje nós temos isso como algo magnífico, fantástico, que essa mensagem que ele deixou, ele reúne toda a população, ele vai trazendo uma grande quantidade de pessoas ao seu redor, e ele vai subindo e vai fazer a sua primeira aparição em público, e faz exatamente o Sermão da Montanha, que nós conhecemos e temos como há muito estudos nele, e que realmente, como disse o nosso irmão Mahatma Gandhi, um líder indiano que libertou a Índia do jugo da Inglaterra sem levantar uma arma sequer, simplesmente com a sua determinação, com a sua firmeza, assim como o nosso Mestre Jesus, ele fez com a firmeza, com a determinação, e ele disse sobre a questão do Sermão da Montanha, de que se todas as obras, todos os livros que foram escritos, tudo aquilo que nós temos de estudos sagrados, estudo religioso, fossem queimados, fossem destruídos, mas que se sobrasse somente o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. E foi exatamente o Sermão da Montanha onde Jesus fez a sua primeira aparição. Ele reúne toda aquela população, os seus discípulos, sobe exatamente o morro, e de lá ele vai e fala as palavras que ele deixou no Sermão da Montanha. A primeira fala de Jesus, a que todos esperavam, aquele general, aquele Messias, aquele libertador, aquele guerreador, aquele que fosse exatamente fazer com que a sua força de ser o filho do rei, o filho de Deus, caísse sobre todos aqueles que estavam subjugando o povo. Qual foi a primeira fala de Jesus? A primeira fala de Jesus foi: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino de Deus. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus, é o reino de Deus. Imagine como é que ficaram aquelas pessoas que estavam aguardando a fala de Jesus. Imaginavam tudo, qualquer coisa, mas menos isso. E aí, quando a gente começa a perceber o que o Jesus quis dizer com essa frase, assim, realmente fica algo na cabeça de quem quer que seja bastante conflitante, bastante confuso. Porque se nós traduzirmos bem-aventurados, que são dizer os felizes. Felizes são os pobres de espíritos. Porque na época, os pobres de espíritos, como eram colocados principalmente por todo o povo que estudava, os sacerdotes, que os doutores da lei, pobres de espírito é aquela pessoa que não sabe nada, que não conhece nada, que não tem nada. Por quê? Principalmente na cultura judaica, qual que era o conceito? Era vida longa, fartura, prosperidade. Tanto que as pessoas naquela época
A gente sabe, viviam 100, 200, 300, 400 anos. Então, era vida longa. Eram pessoas que eram poderosos, reis, que tinham posses. Então, tinham fartura, tinham propriedades. E, então, quer dizer, como é que Jesus, ao invés de falar para esses que eram, sim, por eles, os escolhidos, ele vai falar para os pobres de espírito? Esse é o rei que nós estamos esperando, que vem falar para os pobres de espírito. E mais ainda diz que esses pobres de espíritos, deles é o reino dos céus. Espera lá, esse cara está de brincadeira com a gente. No mínimo foi isso que aconteceu entre aqueles que estavam ali, que eram as pessoas, os doutores da lei, aquelas pessoas que eram sacerdotes. Mas Jesus vai falar e vai buscar exatamente aqueles que eram oprimidos, que eram renegados, que eram largados, que eram deixados de lado, para mostrar que eles teriam exatamente o reino dos céus. E aí, quando nós vamos fazer uma outra análise sobre essa questão de pobres de espíritos, que ainda até hoje nós costumamos usar, às vezes, essa expressão, né? Quando eu quero conversar com alguém, a pessoa vem comigo com uma fala estranha, ou não entende, ou vem me atacando, vem falando coisas que eu discordo. Em muitos momentos eu penso, esse é um pobre de espírito. Ele não entendeu nada do que eu disse. Ele quer ser o tal. A gente usa a questão de pobres de espírito como um sentido pejorativo, de subjugar aquela pessoa. Mas, na sabedoria de Jesus, nós podemos também usar como exemplo a nossa língua portuguesa. Quando os nossos irmãos portugueses chegaram aqui ao Brasil para colonizar o Brasil, para que se fincarem, qual que era a expressão que se usava para poder tratar a outra pessoa? Era vossa mercê. Óbvio, hoje a gente acha que isso era algo extremamente cheio de coisa, mas era uma linguagem comum da época, vossa mercê. Aí depois, com o tempo, isso foi virando vós missê, que isso vai se popularizando, né? Vai ficando uma coisa mais popular. E vossa mercê, vossa missê, você, que é o mais comum hoje em dia. Em alguns lugares se fala tu, se, e já hoje em dia é oi, você mesmo aí, ó. Quer dizer, sabe, cada vez mais vai se diminuindo toda essa pompa para que se transforme isso de uma forma bem popular, de uma forma bem mais simples as pessoas entenderem. Então, o que Jesus quis dizer com pobres de espírito, com certeza não foi nesse sentido que hoje nós carregamos, que hoje nós entendemos e temos de que são pessoas pequenas, são pessoas pobres. O que Jesus quis mostrar é de que a grandiosidade daquela pessoa não estava nas suas posses, não estava na sua riqueza, não estava nos seus longos anos de vida. Porque exatamente o povo judaico considerava que quando a pessoa vivia longos anos é porque ele era abençoado. Então ele estava ali com longos anos para poder estar mostrando as bênçãos que ele recebia e que ele era um dos escolhidos do Pai. Então, quando Jesus usa essa primeira fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, ele quis deixar uma lição que até hoje nós não conseguimos compreendê-la e principalmente praticá-la. Porque aquela pessoa que nós consideramos pobres de espírito, com certeza,
é aquela pessoa que tem a sabedoria e não necessita de expor, não necessita de colocar, de falar. Ela realmente é humilde, ela é recatada. Não no sentido de ser uma pessoa que fique somente se escondendo, não é esse o sentido. Mas no sentido de não querer se mostrar, querer dizer que é isso ou aquilo, ela não precisa. As suas atitudes é que mostram quem ela é. Então esse comportamento de não ter o orgulho, de não ter o egoísmo, de compartilhar, de ter o amor pelo próximo, de praticar a caridade. Essa é que às vezes nós consideramos que pura e simplesmente o fato de eu praticar uma caridade, de eu estar sempre ali, entre aspas, querendo ajudar ao outro, para que, como dizem, né, nos nossos estudos, na nossa doutrina, ter, entre aspas, bônus horas, para que depois, quando eu for para a outra parte espiritual, eu já tenha conquistado alguma coisa. Isso está sendo algo que eu estou barganhando, eu não estou fazendo de coração. Com certeza, aquele que é pobre de espírito, ele não é apegado a essas coisas. Ele faz exatamente por amor. Ele faz exatamente aquilo pela vontade de fazer. Assim como o nosso Mestre Jesus fez quando esteve entre nós. Jesus conta no livro Boa Nova, que Jesus estava pregando para pessoas, mas elas começaram a discutir com ele. Começaram a discutir, debater com ele aquilo que ele estava colocando. Eles estavam discordando, óbvio, começaram a debater. Jesus vai e se retira daquele debate. E se recolhe. E os discípulos ficaram lá, continuando a conversar com aquelas pessoas e debatendo. E depois de um tempo, daquela discussão, daquela conversa, saíram e foram ao encontro de Jesus. E disseram a ele: Mestre, você deveria voltar lá para convencê-los daquilo que o Senhor está dizendo e da sua grandiosidade. E Jesus diz: isso não seria vaidade em querer fazer com que todos pensem e ajam como nós? Então, é isso que em muitos momentos nós não temos essa sabedoria, essa grandiosidade do nosso Mestre Jesus. Queremos muitas vezes impor ao outro aquilo que nós sentimos como verdade, como algo que nos motiva. Então, queremos defender que o nosso lado é o mais adequado, é o mais correto. E o que Jesus diz? Que isso é vaidade. Porque cada qual tem seu tempo. Então, em muitos momentos, a nossa sabedoria está não em simplesmente afirmar e debater o nosso pensamento, mas em perceber se ele está tendo, com aquela pessoa com quem nós estamos debatendo, um retorno, se ele está fazendo eco dentro da pessoa. Porque não adianta eu querer simplesmente forçar a barra para poder manter o meu ponto de vista e esquecer de que ele tem o seu, e ele tem o seu tempo. E também eu tenho que ter a humildade de analisar, porque pode ser que em algum ponto eu possa aproveitar aquilo que ele está ali tendo como seu caminho. E o que Jesus nos ensinou, isso seria vaidade, em querer impor. Então, ele recolheu e deixou exatamente para que o tempo viesse mostrar. Jesus andava, ele procurava andar sempre
com aquelas pessoas que tinham mais dificuldades no convívio com a sociedade. Jesus caminhava com as prostitutas, com os leprosos, com os cobradores de impostos, porque, óbvio, até hoje acho que cobrador de imposto é sempre uma pessoa mal vista, né? Mas principalmente naquela época, porque o imposto não ia para o povo judeu, era para o povo romano. E quem cobrava o imposto era um judeu. Então, os judeus ficavam muito mais ainda irados, porque aquela pessoa estava tirando o dinheiro do povo e dando para o outro, que estava subjugando a todos aquele. Mas Jesus procura exatamente essas pessoas para quê? Para que ele pudesse estar ao lado para mostrar qual era o caminho. Porque em muitos casos a pessoa estava exatamente fazendo aquilo como seriedade, como obrigação. Em outros casos a pessoa estava se aproveitando e usando aquele dinheiro que não era só dele. Mas Jesus sabia que indo ao encontro dessas pessoas, ele iria fazer com que eles pudessem reconhecer e ter de novo um outro caminho. Então, quando Jesus vai exatamente ao encontro dessas pessoas, o que ele quis mostrar? De que, como ele dizia, não são os sãos que precisam de médicos, são exatamente aqueles que estão doentes, são aqueles que estão carentes. Então é exatamente em cima dessas pessoas que Jesus, atrás, com essas pessoas, Jesus iria conversar, estava ali o tempo todo. E essas pessoas tinham, exatamente, Jesus encontrava nelas aquilo, entre aspas, a pobreza de espírito. Eles tinham dentro do seu coração todo aquele amargor, toda aquela dor, mas lá no fundo existia guardado o amor. Tanto que exatamente é isso que Jesus vai e consegue fazer com que isso venha eclodir, para que possa espalhar esse amor entre todos. Então, se nós pensarmos o que Jesus quis mostrar com essa fala, de que bem-aventurados os pobres de espíritos, porque é deles o reino dos céus, nós também podemos mas podemos ter como estudo de que Jesus estava já ali falando da reencarnação, falando de uma vida futura, não aqui na Terra. Pois até então, o que existia era somente aquela vida que nós tínhamos na Terra. Tanto que valorizavam a vida longa, porque achavam que aquilo ali acabou. E Jesus vem na sua primeira fala e coloca a eternidade. Coloca exatamente a vida espiritual. Que a vida material, ela é importante, mas a vida espiritual é muito maior. Então, aqueles que são exatamente bem-aventurados os pobres de espírito, são aqueles que se reconhecem carentes de virtudes, que têm muito a mudar, e que desejam exatamente mudar para poder crescer, e esse crescimento exatamente para ajudar aquele que está necessitado, que é exatamente isso o que o nosso Mestre Jesus veio trazer até nós, para que possamos ajudar, possamos nos ajudar, para crescermos e assim exatamente espalharmos o amor e crescer todos aqueles que estão ao nosso redor. Diz-nos Carlyle Schuttel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, que os humildes são simples no falar, sinceros e francos no agir. Não fazem ostentação de nem saber nem de santidade. Pobres de espírito são os simples e retos, e não os orgulhosos e velhacos. Pobres de espíritos são os bons que sabem amar a Deus e ao próximo, tanto quanto amam a si próprios. Por isso que Jesus sempre enfatizou o amor, porque é através do amor que podemos crescer para poder evoluir.
Eu vou ler a mensagem de Emmanuel, A Pobreza Feliz. Quem se empobrece de ambições inferiores adquire a luz que nasce da sede da perfeição espiritual. Quem se empobrece do orgulho encontra a fonte oculta da humildade vitoriosa. Quem se empobrece de exigências da vida física recebe os tesouros inapreciáveis da alma. Quem se empobrece de aflições inúteis em torno de posses efêmeras da terra surpreende a riqueza da paz em si mesmo. Quem se empobrece da vaidade amealha as bênçãos do serviço. Quem se empobrece de ignorância ilumina-se com a chama da sabedoria, verdade, no dia de amanhã. Ser grande à frente dos homens é sempre fácil. A astúcia consegue semelhante fantasia sem qualquer obstáculo. Mas ser pequenino diante das criaturas para servirmos realmente aos interesses do Senhor junto da humanidade é trabalho de raros. Então, a nossa humildade de manter viva e praticar aquilo que Jesus nos ensinou. Não basta somente dizermos que somos cristãos, que somos filhos de Deus, se nós não praticarmos o amor. Pois isso nos leva a esse pensamento. Somos pobres de espíritos? Ou simplesmente achamos que nós já estamos crescendo, já estamos sendo aquilo que todos imaginávamos um dia alcançar? Não, nós temos que estar o tempo todo buscando o amor, buscando o trabalho para evoluir, para realmente questionar e entender o que é ser pobres de espírito. Porque o que Jesus quis nos colocar é de que devemos amar ao próximo como a ti mesmo. Muito obrigado e até a próxima. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.